Oi, meu nome é Felipe. Tenho 25 anos, sou biólogo recém-formado, e até pouco tempo atrás minha vida era bem tranquila aqui em Belo Horizonte. Eu moro no bairro Santa Teresa, aquele que ainda tem casas antigas com quintal, trilha sonora de passarinho e cheiro de café coado no ar. Mas se você me perguntar quando tudo começou a mudar, eu vou te dizer que foi numa terça-feira chuvosa, com um pão de queijo no micro-ondas e uma ligação inesperada. Meu celular tocou de um número desconhecido, e quase ignorei. Mas atendi. Do outro lado da linha, uma voz que me soou vagamente familiar. Felipe? É a mãe do Caio, a Daniela. Desculpa te incomodar, mas tem um bicho aqui fazendo um escândalo no porão. Me disseram que você entende dessas coisas, né? Demorei uns segundos para entender quem era. Caio foi meu colega na faculdade, mas se mudou pro sul depois que se formou. A mãe dele, se eu não me engano, morava ali perto do mercado do bairro. Lembrei de tê-la visto só uma vez, num churrasco de formatura. Acho que é um gambá, ela continuou. Você pode vir aqui dar uma olhada? Tô meio apavorada. Hesitei. Era fim de tarde, a chuva engrossando, meu pão de queijo já frio. Mas alguma coisa no tom dela me fez dizer sim. Cheguei na casa uns 15 minutos depois. Daniela me esperava no alpendre, encolhida no moletom cinza e havaianas azuis. O cabelo preso de qualquer jeito, a lanterna tremendo um pouco na mão. O barulho começou ontem à noite, mas hoje ficou insuportável, ela disse, me guiando pela lateral da casa até uma portinha que dava pro porão. O cheiro úmido e forte confirmou minha suspeita. Típico de gambá, e pior quando estão estressados. Peguei a lanterna, abaixei com cuidado e fui entrando devagar. Lá dentro, entre caixas de papelão e uma bicicleta velha, avistei o bicho, um gambá adulto, claramente assustado, tentando se esconder atrás de um armário de madeira. Com calma, fui guiando ele até a janelinha de ventilação no fundo do porão, que dava direto pro quintal. Levei quase 15 minutos, mas consegui. Ele saiu devagar, resmungando baixinho, e sumiu na noite. Quando subi, Daniela estava sentada no último degrau da escada, com as mãos unidas e expressão aliviada. Meu herói, brincou, estendendo um copo de suco de maracujá. Você me salvou. Fica para jantar? Quase recusei, por educação. Mas o cheiro de alho refogado, o som de Elis Regina vindo da cozinha, e aquele jeito tão caseiro e gentil dela me convenceram. Sentamos à mesa. A toalha era de plástico florido, o feijão tropeiro fumegava ao lado do arroz e do frango grelhado. A gente ainda estava meio rindo da situação do gambá, e a conversa deslanchou com uma naturalidade que me surpreendeu. Descobri que ela morava sozinha desde que o Caio foi embora e o divórcio se oficializou. Disse que sentia falta de conversar com alguém de verdade. Você tem um jeito calmo, ela comentou, mexendo no cabelo com os dedos. Me passou uma paz danada lá embaixo, sabia? Sorri. E pela primeira vez, me peguei reparando de verdade na mulher à minha frente. Não como mãe de um colega, mas como alguém diferente. Intensa, mais tranquila. Com olhos que pareciam enxergar mais do que diziam. Na hora de ir embora, agradeci pela janta. Ela sorriu e disse, com uma leveza desconcertante. Se passar aqui semana que vem, faço um bolo de fubá para você. Eu não sabia ainda, mas aquela frase ia se repetir na minha cabeça por dias. E eu ia voltar. Na semana seguinte, no fim da tarde de quarta-feira, eu apareci. Nem mandei mensagem antes. Bati no portão e fiquei ali, meio sem jeito, esperando. Daniela apareceu na varanda com um pano de prato no ombro e um sorriso que não disfarçava a surpresa, nem a alegria. Felipe? Disse, limpando as mãos no pano. Achei que era brincadeira, mas fiz o bolo assim mesmo. O quintal estava perfumado de ervas e café recém-passado. Entrei, e ela me guiou direto para a cozinha. O bolo de fubá ainda estava quente na forma, com aquela casquinha dourada rachando por cima. Ao lado, a garrafa térmica vermelha e 2 xícaras floridas. Senta aí, falou, puxando uma cadeira. Me faz companhia um pouco.
Hoje o dia foi arrastado. E eu fiquei. Conversamos por horas. Sobre tudo e nada. Ela me contou que o divórcio foi calmo, mas solitário. Que às vezes acordava no meio da noite e ouvia o silêncio da casa como se fosse uma campainha tocando sem parar. Falou que sentia falta de cozinhar para alguém, de ter conversa de fim de tarde, de ouvir passos pela casa. Eu falei das aulas que dei num cursinho comunitário, do estágio num centro de reabilitação de fauna, dos filhotes de sagui que cuidei e do tamanduá-bandeira que quase me derrubou. Ela ria com um olhar que prestava atenção de verdade. Não era só educação, era curiosidade genuína. Fazia tempo que eu não conversava assim com alguém, ela disse, apoiando o rosto na mão, com os olhos semicerrados. Que delícia de noite! Concordei, meio bobo. Porque eu também sentia isso. Aquilo que parecia uma visita por acaso estava começando a ter gosto de lar. Quando fui embora, já perto das 9, ela se despediu com um toque leve no meu braço e disse: semana que vem faço canjiquinha. Se você aparecer, claro. E eu apareci. De novo. E na outra semana também. O que era um acaso virou hábito. Ela começou a preparar a mesa com 2 pratos. E eu comecei a levar pão de queijo da padaria do seu Zé, ali perto da praça. A gente não combinava nada. Só aparecia. Eu chegava perto das 6, ajudava a regar as plantas do quintal, às vezes consertava uma coisa ou outra, uma dobradiça, uma tomada frouxa, um vaso quebrado. Ela fazia café, ligava o rádio no volume baixo e me contava das vizinhas, das receitas da mãe, das novelas antigas da Globo. Você lembra de Mulheres de Areia? Perguntou um dia, passando manteiga no pão. Era da minha adolescência. Eu assisti a reprise com minha avó, respondi. A Ruth era certinha demais, né? Ela gargalhou. E eu senti que aquele riso ia ficar preso em mim por um tempo. Com o passar das semanas, os gestos ficaram mais íntimos sem nem perceber. Ela me esperava com o portão já destrancado. Eu lavava a louça enquanto ela secava. Às vezes, sentávamos no sofá depois do jantar, tomando café e vendo novela velha no Viva. Avenida Brasil reprisando de novo, e a gente rindo da Carminha como se fosse a primeira vez. As conversas foram se tornando mais sutis. Às vezes ela me perguntava por que eu não namorava. Outras vezes, só ficava em silêncio olhando para a xícara, como se tivesse medo de dizer alguma coisa fora de hora. Mas não precisava dizer. Tava tudo ali, no jeito como ela me servia o arroz, no modo como ajeitava minha camisa na gola, no silêncio confortável entre uma fala e outra. Aos poucos, a janta virou rotina. A rotina virou ritual. E o ritual virou algo que nem eu nem ela sabíamos nomear. Mas sabíamos sentir. E foi assim, entre café coado e feijão tropeiro, que minha vida começou a sair dos trilhos. Mas, pela primeira vez, eu não queria voltar para o caminho certo. Já fazia 2 meses que eu aparecia toda semana, às vezes 2, sem nem perceber. Daniela não perguntava o motivo, e eu também não explicava. A verdade é que a gente se encontrava naquele intervalo onde as palavras não davam conta. Era uma intimidade construída na rotina, no varal que eu ajudava a pendurar, na lâmpada que troquei no corredor, nas caixas velhas que carreguei do porão pro quartinho dos fundos. O Caio, filho dela, seguia ausente. Morando no sul, ocupado demais com a vida nova, os estudos, as festas universitárias. Mandava mensagens esporádicas, fotos de paisagens, emojis de coração. Mas não aparecia. E a ausência dele foi abrindo espaço para algo que, no começo, parecia apenas companhia. Depois, começou a se parecer com cuidado. E cuidado, às vezes, vira outra coisa. Lembro de um domingo em que fui até lá para ajudá-la a tirar folhas do telhado. O outono tinha trazido uma chuva de galhos e sujeira, e o telhado estava forrado. Subi com uma escada emprestada do vizinho e passei boa parte da manhã varrendo tudo com a pá de lixo improvisada. Quando desci, suado e com as mãos pretas de poeira, Daniela estava parada na porta da lavanderia, me observando. Usava um vestido florido simples, cabelo solto, pés descalços na sombra do quintal.
Nem parece que tem só 25 anos, disse, num tom que não era piada. Tem um jeito firme. Sorri, meio sem graça. E antes que eu respondesse qualquer coisa, ela se aproximou com um pano úmido para eu limpar as mãos. Quando pegou minha mão, houve um breve contato de dedos, um segundo a mais que deveria ser prático, mas que ficou. O olhar dela encontrou o meu por um instante longo demais. E, como se percebesse isso ao mesmo tempo que eu, ela soltou um riso curto. Acho que a gente tem que parar com essas gentilezas perigosas, né? A frase veio leve, mas com um tremor sutil na voz. Um aviso. Um pedido. Ou um teste. Não sei. Não consigo ser menos cuidadoso com você, respondi, sem pensar. E quando me dei conta, ela já estava de costas, indo em direção à cozinha com passos apressados, como se fugir fosse mais seguro que continuar parada. Naquela noite, a janta foi mais silenciosa. A TV ligada numa novela que nenhum dos dois prestava atenção. A comida estava boa, como sempre, mas os talheres batiam no prato sem ritmo. Eu falava menos, ela quase não me olhava. O cheiro de manjericão e alho refogado no ar, misturado ao perfume dela, discreto, fresco, familiar. Na hora de ir embora, ela me acompanhou até o portão. A mão dela tocou meu ombro, como se fosse um gesto mecânico, mas ficou ali por alguns segundos. Não houve beijo. Nem promessa. Mas o silêncio entre nós pesava mais que qualquer palavra dita. Naquela noite, em casa, deitei na rede da varanda e fiquei olhando o céu de Belo Horizonte com seus postes amarelos e estrelas escassas. E percebi que não era só desejo, nem confusão. Era alguma coisa mais funda. Um tipo de ternura que não tinha nome, mas que doía ao se esconder. Na semana seguinte, voltei como se nada tivesse acontecido. Mas a tensão estava lá. Daniela se esforçava para manter o tom casual, falando das novelas, do novo preço do café, das vizinhas fofoqueiras que viram um gambá de novo no muro do fundo. Mas o corpo dela contava outra história. O jeito como cruzava os braços quando eu chegava. Como mordia o canto do lábio quando eu falava sobre meus planos. Como evitava me tocar mesmo ao me entregar um prato. E eu já sabia ler esses sinais. Sabia que algo dentro dela estava tentando resistir. E algo dentro de mim não queria mais fingir que nada estava acontecendo. Mas a gente seguia ali, jogando esse jogo de palavras seguras e gestos perigosos. Como se cada toque, cada olhar, cada silêncio prolongado fosse um passo numa dança que nenhum dos dois tinha coragem de interromper. Até que um dia, no jardim, enquanto eu ajudava a arrancar ervas daninhas, ela se abaixou perto de mim para mostrar uma planta. Essa aqui é invasora, explicou, puxando com força. Cresce devagar, mas quando você vê, já tomou conta de tudo. Olhei para ela e vi que não estava falando só da planta. E talvez nem ela tivesse percebido que, ao falar daquilo, estava descrevendo exatamente o que estava nos acontecendo. Eu estiquei o braço para limpar um traço de terra do rosto dela. E quando meu dedo encostou na pele dela, os olhos dela se fecharam por um segundo. Foi rápido. Foi leve. Mas foi real. E naquele instante, entendi, o que a gente não dizia em voz alta, o corpo já tinha entendido há muito tempo. Era uma sexta-feira quente. O céu claro, o ar parado. Cheguei na casa da Daniela antes das 6, como sempre fazia. Dessa vez, levei um pacotinho de pão de queijo da padaria e um potinho com goiabada, lembrança da casa da minha avó em Igarapé. Toquei a campainha e esperei. Ela apareceu logo em seguida, como se já soubesse que eu viria. Mas tinha algo diferente nela. Usava um vestido leve, estampado com flores pequenas. O cabelo estava preso de qualquer jeito com um lápis, como quem não liga, mas que, no fundo, sabe o efeito. E tinha um perfume que eu não conseguia identificar, mas que grudou no ar como uma lembrança boa. Um cheiro de tarde preguiçosa e intimidade morna. Trouxe reforço, disse, erguendo o pacotinho com os pães. Ela sorriu, mas não disse nada. Só abriu o portão devagar e fez sinal com a cabeça.
A cozinha já estava posta com 2 pratos, guardanapos de tecido e uma travessa de arroz com cenoura e frango desfiado. O rádio tocava baixinho melim, e o som da cidade parecia distante. Depois do almoço, fomos para a sala. A TV estava ligada numa reprise de Laços de Família, mas nenhum de nós realmente assistia. Sentamos no sofá, lado a lado, com uma distância segura de poucos centímetros. O ventilador de teto rodava devagar, levantando os fios soltos do cabelo dela. De repente, os pés dela encostaram nos meus. Foi um toque leve, sem querer, talvez. Mas ela não afastou. Nem eu. Ficamos ali, os pés juntos, como se fossem velhos conhecidos trocando segredos sem palavras. Esse calor dá um sono, né? Ela disse, apoiando a cabeça no meu ombro. Meu coração disparou. O toque do cabelo dela no meu pescoço, o peso suave da confiança. Ficamos assim por longos minutos. Ela respirava devagar. Eu também. E aí veio a pergunta. É errado querer isso? A voz dela saiu baixa, quase como se estivesse falando com ela mesma. Não respondi. Só segurei a mão dela com cuidado, entrelaçando os dedos. E ela apertou de volta. Não tinha mais volta depois daquilo. O beijo aconteceu sem aviso. Não teve música crescendo no fundo, nem corte de cena. Só 2 rostos virando lentamente um em direção ao outro até que os lábios se encontraram, como se já soubessem o caminho. Foi um beijo manso. Quente. Real. Com gosto de café e tarde mineira. Quando nos afastamos, ela encostou a testa na minha e murmurou. Isso não pode acontecer de novo. Assenti com um sorriso triste. A gente sabe que vai. Ela fechou os olhos. Não disse mais nada. Na semana seguinte, cheguei mais cedo. Ainda estava claro, o céu começando a alaranjar. Ela já me esperava na varanda, sentada na cadeira de palha, com um livro fechado no colo e os olhos perdidos em algum ponto do quintal. Levantei a mão em cumprimento. Ela levantou devagar, veio até mim em silêncio, e apenas disse: Entra. O corredor parecia mais estreito. A casa, mais íntima. Passamos pela cozinha sem falar nada. Ela me guiou até o quarto, onde a janela estava aberta, e uma brisa suave agitava as cortinas. Lá dentro, os sons do mundo foram ficando baixos. Tudo virou gesto. Os dedos que procuravam pele, as roupas que saíam devagar, os olhares que se encontravam sem precisar de palavras. Foi um encontro de silêncios, de vontades antigas e escondidas. E, naquele momento, tudo que parecia proibido virou inevitável. Nada foi dito. Nada precisava ser dito. Depois, deitados lado a lado, ainda suados em silêncio, ela passou a mão devagar no meu cabelo e sussurrou. Isso vai complicar tudo, né? Eu olhei para ela, ainda com o peito arfando, e disse. Já complicou. E eu não mudaria nada. Ela sorriu, fechou os olhos, e encostou o rosto no meu ombro. E ali ficamos. No quarto abafado, com a trilha sonora distante de um disco do clube da esquina vindo do rádio da sala, e a certeza de que tínhamos cruzado uma linha da qual não havia retorno. Depois daquela tarde, tudo mudou, mas por fora, continuava igual. As pessoas do bairro ainda viam Felipe, o biólogo recém-formado, entrando na casa da Daniela com pão de queijo na mão. Ela ainda acenava para os vizinhos com a mesma simpatia de sempre, varrendo a calçada ou mexendo nas plantas. Mas dentro da casa, as coisas já eram outras. Agora, nossos encontros tinham um código invisível. Não havia declarações, nem promessas, mas o ritual seguia. Eu chegava no fim da tarde, às vezes antes, e ela já deixava a luz do corredor acesa, o portão apenas encostado. O jantar era só a desculpa. O que nos unia era a rotina secreta que construímos sem querer, uma vida paralela que existia entre os muros daquela casa antiga de Santa Teresa. Às vezes, depois do almoço de domingo, ficávamos deitados no quarto dela, ouvindo Elis Regina cantar atrás da porta. O rádio ficava no chão,
o lençol amarrotado, e o silêncio preenchido por respirações lentas e olhares que diziam mais do que qualquer conversa. Daniela falava pouco sobre sentimentos, mas cuidava de mim nos detalhes: a toalha dobrada no banheiro, o copo com água na cabeceira, a blusa lavada que ela pendurava na varanda porque o cheiro de quintal é melhor que qualquer perfume, segundo ela. Eu, por outro lado, tentava manter o controle. Evitava fazer perguntas, não falava sobre o futuro, nem sobre o que sentia. Mas era difícil. Ainda mais quando ela se sentava no sofá com os pés sobre os meus, tomando café com leite na caneca azul e perguntava: "E se um dia Caio resolver voltar?" Eu fingia não ouvir. Ou dizia algo leve, como: "Ele não vem. Tá ocupado demais com a vida dele." A verdade é que a ausência de Caio virou uma espécie de permissão silenciosa. Ele ligava vez ou outra, mandava áudios contando do mestrado, das festas, das viagens. Nunca perguntava por mim. Nem por ela. Ele não imagina, né? Ela disse uma noite, enquanto eu colocava lenha na churrasqueira do quintal. Nem desconfia, respondi, evitando olhar nos olhos dela. No bairro, as vizinhas começaram a comentar. Um olhar aqui, uma frase atravessada ali. A senhora da esquina uma vez disse com um sorriso enviesado: "Esse rapaz bonito sempre por aqui, deve estar cuidando bem da senhora, hein?" Daniela só respondeu com um Deus me livre de homem novo, mas riu depois, quando entramos. "Eles que pensem o que quiserem", falou, sentando-se na cadeira de balanço. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto viva. E eu acreditava nisso. Mas, ao mesmo tempo, carregava um medo silencioso de que tudo fosse frágil demais. Um castelo de cartas que podia cair ao menor sopro do mundo real. Na cama dela, com os lençóis limpos cheirando a amaciante, eu sentia que estava no único lugar do mundo onde tudo fazia sentido. O quarto tinha detalhes simples: uma estante de livros antigos, uma moldura com uma foto do Caio pequeno, e um abajur de cerâmica que projetava sombras suaves na parede. A gente se encaixava ali com uma naturalidade assustadora. Lembro de um fim de tarde chuvoso, em que fiquei ali mesmo depois do jantar. Chuva forte, relâmpagos à distância. Ela fez chá, e deitamos abraçados ouvindo um disco antigo. Ouvíamos a voz de Milton Nascimento como se fosse uma oração. Ela passou a mão nos meus cabelos, me olhando como quem estuda um mapa antigo. Como é que eu deixei isso acontecer? Fiquei em silêncio. Não porque não sabia o que responder, mas porque qualquer resposta seria pequena demais diante daquela pergunta. Ela se virou de costas, puxou o lençol e disse: "Vai chover a noite toda. Dorme aqui." E eu dormi. Com o coração leve, o corpo entregue e uma sensação nova de pertencimento. Não era só paixão. Era laço. A gente não dizia, mas os gestos gritavam. Daniela, com seus 45 anos e silêncios profundos, tinha virado minha casa. E eu, com meus 25 incertezas, já não sabia mais como seria minha vida sem ela. Mas, no fundo, os dois sabiam, aquela vida paralela não podia durar para sempre. Só que a gente fingia que não. A notificação chegou numa terça-feira de manhã, enquanto eu tomava café na cozinha da Daniela. Ela estava lavando a louça, de costas para mim, quando o celular vibrou 2 vezes seguidas sobre a mesa. Eu não olhei. Mas ela olhou. Parou tudo, secou as mãos, pegou o aparelho e leu em silêncio. "É do Caio", disse, ainda sem virar. Assenti, sem saber o que fazer com as mãos. Ela ficou quieta por uns segundos, depois falou, mais baixo: "Ele vai vir passar uns dias aqui no mês que vem." O ar da cozinha pareceu ficar mais pesado. O café perdeu o gosto na minha boca. Ela voltou a lavar os pratos, como se aquela notícia fosse só mais uma entre outras. Mas não era. Naquela noite, deitei com ela sem dizer nada. Fiquei abraçado em silêncio, sentindo a respiração dela desacelerar. Por dentro, eu era um vendaval. 2 dias depois, durante o jantar, ela serviu arroz com lentilha e carne moída. Sentamos à mesa como sempre fazíamos,
mas os olhos dela pareciam mirar outro tempo, outro lugar. Felipe, disse, com a voz baixa. Acho melhor a gente dar um tempo. A frase me cortou. Eu larguei o garfo antes de olhar para ela. Ela continuou. Não estou terminando com você. Só estou tentando ser adulta. Pela primeira vez em muito tempo. Isso é um fim, Daniela, falei, a voz embargada. Pode chamar de outro nome, mas é. Ela me encarou. E, pela primeira vez, parecia insegura. Eu não sei o que meu filho vai perceber. E eu não quero que ele se sinta traído, confuso ou envergonhado. E você sente vergonha? Não. Mas sinto medo. O silêncio entre nós foi brutal. Terminei o prato por obrigação, sem sentir o sabor. Quando fui embora, ela me abraçou mais forte que o normal, como quem segura o que está escorregando pelos dedos. Mas não disse nada. Nem eu. Os dias seguintes foram longos. As noites, piores. Eu evitava passar na frente da casa dela. O som do rádio, antes reconfortante, agora parecia zombar de mim com cada música do clube da esquina. O cheiro de café me dava náusea. O pão de queijo perdeu o sentido. As mensagens cessaram. E eu respeitei. Mas, por dentro, morria de vontade de bater na porta dela e dizer, chega de bom senso. Fica comigo. Ela não apareceu. Nem deu sinal. O mês virou. Caio chegou. Soube por uma vizinha, que comentou comigo no mercado. O filho da Daniela voltou, né? Ela anda toda quieta de novo. De novo. A palavra ecoou na minha cabeça. Ela não tinha voltado a ser a de antes, apenas tinha reencontrado o papel que sabia interpretar. Uma tarde, eu estava indo pro ponto de ônibus quando vi os dois no portão, ela e Caio. Ele ria de algo, com mochila nas costas. Ela sorria, mas com os ombros tensos. Me viu de longe. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Só isso. E seguiu. Aos poucos, voltei à minha rotina. Comecei a trabalhar em uma ONG de preservação ambiental. Viagens, projetos, trilhas. Me joguei no trabalho como quem tenta apagar uma lembrança com urgência. Mas o problema de fugir de algo que mora dentro da gente é que, por mais longe que se vá, ele sempre viaja junto. Um dia, no início de setembro, vi uma foto da casa dela num post aleatório. A fachada, o quintal, até a mesma cadeira de varanda. A saudade veio como um soco. Fiquei horas olhando pro teto naquela noite. Tentando entender se aquilo tudo tinha sido mesmo real ou só uma história que a gente inventou para se sentir vivo por um tempo. Na semana seguinte, soube que Caio tinha voltado pro sul. Mais um semestre começava. Mais uma ausência se instalava. Mas eu não voltei. Não fui atrás. Nem bati no portão. Porque, no fundo, entendia, algumas decisões são como muros. A gente pode até ver o outro lado, mas atravessar exige algo que às vezes não se tem. Ou não se pode. O bairro voltou a parecer o mesmo de sempre. O senhor da esquina ainda varria a calçada com a mesma vassoura torta, a mulher do verdurão seguia recomendando chuchu com voz empolgada, e os saguis voltaram a pular pelo muro de trás da minha rua. Mas, para mim, nada mais era igual. Evitava passar na rua da Daniela. Mudava o caminho só para não ver a casa. Era como se aquele portão verde guardasse uma memória que eu ainda não estava pronto para encarar. Soube, por outra vizinha, que Caio tinha estendido a estadia. Veio para ficar uns dias e agora tá aí faz quase um mês, disse ela, com um sorriso de canto. Daniela, pelo visto, voltava a ser mãe em tempo integral. E eu? Só mais um nome que ela não podia pronunciar em voz alta. Então, numa terça-feira qualquer, recebi a mensagem. Preciso da sua ajuda com um armário. Pode passar aqui amanhã. Sem assinatura. Mas não precisava. O número ainda estava gravado, mesmo que escondido entre outros contatos que eu tentava ignorar. Li e reli. O tom seco escondia mais do que dizia.
O subtexto era dela. Eu já conhecia. Preciso da sua ajuda significava outra coisa. Significava saudade. Fui. Cheguei perto das 4 da tarde. Ela abriu o portão sem dizer nada. Estava diferente. Não de aparência, o mesmo cabelo preso, a mesma blusa confortável, o mesmo cheiro de casa boa. Mas havia algo nos olhos. Um cansaço contido, uma urgência disfarçada de normalidade. O armário é aquele do quarto de visitas. Tava rangendo, disse, sem me olhar direito. Fui até o cômodo, mas parei na porta. Sabia que não era sobre dobradiças ou ferrugem. Era sobre a ausência de tudo que a gente não disse durante o mês inteiro. Ela veio atrás de mim, em silêncio. Quando me virei, ela estava parada ali, com as mãos nos bolsos, olhando pro chão. Ele foi embora ontem, sussurrou. Assenti, sem dizer nada. Eu não sabia o que dizer para ele. Nem para mim. Só fui vivendo, esperando passar. E passou? Ela me olhou. E os olhos disseram que não. No segundo seguinte, veio até mim com um abraço que não era só abraço. Era pedido de desculpa, era saudade, era cansaço. A forma como segurou minha camisa, como apoiou a cabeça no meu peito, como se estivesse tentando colar os dias que rasgaram entre nós. Ficamos ali, abraçados no quarto escuro, sem outra luz além da que vazava pela fresta da janela. Nenhum dos dois chorava alto, mas o corpo dela tremia. E o meu, por dentro, parecia feito de vidro prestes a trincar. Eu não sei como continuar sem isso, ela disse. Mas não posso continuar com isso assim. Eu não tinha resposta. Só encostei meu rosto no cabelo dela e fiquei ali, respirando junto. Então diz que me ama, pedi, baixinho. Pelo menos uma vez. Ela se afastou só o suficiente para me encarar. Os olhos brilhavam, mas estavam firmes. Se eu disser, vai doer mais, respondeu. Eu sorri, triste. Então não diga. Ficamos mais alguns minutos ali, em silêncio, como quem sabe que o tempo é inimigo e que, ainda assim, não adianta correr. Na hora de ir embora, ela me acompanhou até a porta. Não houve beijo, nem abraço. Só um último olhar. Um olhar cheio de coisa que não se fala. Atravessei o quintal, abri o portão e não olhei para trás. Porque sabia que, se olhasse, talvez não tivesse coragem de ir embora. E era preciso ir. Mesmo sem querer. Os meses seguintes vieram como folhas levadas pelo vento. Primeiro devagar, depois de um jeito que eu mal percebia os dias passando. Mudei de foco. De cidade, quase. Comecei a trabalhar em uma ONG de preservação ambiental que atuava em áreas de Mata Atlântica próximas a BH, e de vez em quando até dormia no interior, em alojamentos simples com cheiro de mato e colchão de espuma. Era o tipo de rotina que cansava o corpo, mas distraía a cabeça. E eu queria isso. Queria me cansar o suficiente para não pensar nela. Em Daniela. Não passava mais pela rua da casa. Evitava até o mercado perto da praça, com medo de ouvir algum comentário, ver alguma lembrança pendurada na prateleira. Mas, claro, tem coisa que não se evita. Foi numa tarde abafada de primavera, voltando da trilha com a equipe, que aconteceu. Entrei no supermercado para comprar uma água e uma banana, e lá estava ela. No corredor dos enlatados, olhando rótulos com a mesma calma que usava para escolher música pro jantar. Usava um casaco bege leve, cabelo solto nos ombros, sandália baixa. Tinha uma cesta pendurada no braço, já com algumas frutas e um pote de iogurte. Me viu antes que eu pudesse fingir que não tinha visto. Felipe, disse, sem surpresa. Como se esperasse me encontrar ali. Oi, Daniela. Ficamos um segundo demais nos encarando. O suficiente para lembrar de tudo, mas não o bastante para deixar transparecer. Você parece bem, ela comentou, com um sorriso pequeno. Você também. E era verdade. Ela estava linda. Mais leve, talvez. Ou mais contida.
Mas os olhos ainda tinham aquele brilho que eu aprendi a decifrar. Ela não perguntou como eu estava. Nem mencionou o passado. E eu também não. Fiz menção de seguir meu caminho, mas antes que eu pudesse sair do corredor, ela me chamou de novo. Espera. Virou a cesta, revirou entre as compras, e tirou um pote de vidro com tampa de pano amarrada com barbante. Fiz essa compota semana passada. De banana com cravo, lembra? Você dizia que era sua preferida. Esticou o braço e colocou o pote na minha mão. O gesto foi simples, quase casual. Mas ali, naquele vidro de lembrança, estava tudo que a gente não teve coragem de falar. Obrigado, sussurrei. Ela assentiu, virou-se devagar e foi embora, empurrando a cesta como se carregasse só frutas. Mas eu sabia, ela também levava memórias. Naquela noite, em casa, deitei no sofá com o pote ainda fechado no colo. O silêncio da sala era o mesmo de tantas noites na casa dela. O rádio desligado. As luzes baixas. O cheiro do pano que cobria a tampa me levou de volta pro quintal, pro café coado, pro som do clube da esquina ecoando da cozinha. Abri o pote. A compota tinha exatamente o mesmo gosto da primeira vez em que ela serviu, numa quarta-feira qualquer, quando eu ainda achava que tudo era só amizade e gratidão. Comi com colher, direto do vidro, como se fosse possível mastigar a saudade. E talvez fosse. Fiquei ali, quieto, lembrando da varanda, do vestido florido, dos olhos que me pediam cuidado sem dizer uma palavra. De como ela apertava minha mão no escuro, e de como eu aprendi, com ela, que o amor também pode ser aquilo que não se diz. A vida seguiu. Como sempre segue. Mas tem coisa que a gente não supera, só acomoda num canto da memória, como um móvel antigo que não se usa mais, mas que a gente não tem coragem de jogar fora. Daniela foi essa memória em mim. Um nome que eu não dizia em voz alta, mas que nunca deixava de coar quando ouvia o som da chaleira, quando o vento balançava as folhas do quintal, ou quando passava por alguma rua onde o sol se punha do mesmo jeito que se punha da janela do quarto dela. A última colher da compota veio com um nó na garganta. Não de tristeza, mas de certeza. Algumas lembranças vêm no gosto. E ficam para sempre.